Olá, meus amados, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Meu nome é Renato Fernandes e nós vamos com mais uma leitura da Palavra de Deus. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Diz assim a Palavra de Deus: Jesus anda por sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, e muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoravam, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém? Vamos orar agora e pedir a direção do Espírito Santo, que ele venha falar em nossos corações e que possamos despertar e usar a nossa fé. Meu Deus, que o Senhor venha fazer de nós vaso de honra, que nós possamos ser não somente ouvinte, mas um praticante da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Então, meus amados, Jesus aqui ordenou para que os seus discípulos embarcassem para o outro lado, para uma outra cidade. E eles atravessaram o mar. E Jesus já tinha multiplicado os pães, os peixes, a multidão que estava ao seu redor, famintas, e ele deu de comer aquelas pessoas. Aonde Jesus ia, o povo também ia por causa da fama do Senhor Jesus, dos feitos, dos milagres, dos sinais. O Senhor Jesus subiu um monte para falar com o Pai, para se fortalecer. Amém? Porque não é fácil, pessoal. Tem momentos que nós temos que ficar só, nós e Deus, nós e Deus. O trabalho é árduo, é trabalhoso atender as multidões, cuidar das multidões, orar pelas multidões, orar pelo povo, orar pelas pessoas. Mas, no entanto, o Senhor Jesus tinha um momento dele para falar com o Pai. Ele sempre dá o exemplo na sua palavra, pessoal. E é isso que nós temos que fazer também. Não é fácil a igreja de Cristo hoje servir ao Senhor, é uma batalha, pessoal. Servir a Jesus na época de hoje tem que ser muito homem de Deus e tem que ser mulher de Deus. E ter o seu momento a sós com Deus para poder buscar, clamar, chorar, se humilhar, pedir forças a Deus. Amém? E o Senhor Jesus, ele depois foi ter com seus discípulos. Mas o barco estava longe. E soprava um vento muito forte, e o vento era contrário, pessoal, ao barco. E já era a quarta vigília. E nós sabemos que a quarta vigília é mais ou menos às 3 horas da madrugada até às 6 horas, entendeu? Então, Jesus foi ter com eles. E Jesus foi ter com eles, mas andando sobre o mar. E quando os discípulos, que já estavam apavorados com aquela tempestade, viram uma pessoa andando sobre o mar, então eles disseram: um fantasma. E todos ficaram com medo e gritaram. Vejam só, pessoal, eles estavam próximos a Jesus, viram sinais, viram prodígios, viram a
a manifestação do poder de Deus. Eles viram quando o Senhor Jesus multiplicou os 5 pães e 2 peixinhos, mas mesmo assim eles tiveram medo e não usaram a fé. E Jesus, naquela ocasião, ele repreendeu imediatamente, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. No versículo 28 diz assim: respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse: vem, Pedro. Descendo Pedro do barco, ele desceu do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Jesus ordenou, ele foi. No versículo 30 diz assim: reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidais? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Então, pessoal, Jesus, ele permite que cada um de nós passemos por tribulações, pequenas tempestades, adversidades, para provar a nossa fé, se realmente nós estamos em Cristo ou não. E ele provou Pedro, mas Pedro duvidou, Pedro teve medo, Pedro afundou. E por que que Pedro afundou? Porque Pedro começou a olhar ao seu redor, as circunstâncias, o vento forte, a tempestade, as ondas bravas batendo. Enquanto Pedro estava mantendo a sua fé, ele andou sobre as águas. Mas quando Pedro começou a olhar, ele começou a naufragar. Mas o Senhor é poderoso para socorrer. Ele é poderoso para socorrer a minha vida, a sua vida, a vida de qualquer pessoa que esteja afundando. Basta a pessoa fazer o quê? Clamar: salva-me, Senhor. E ele vai estender a mão para te salvar. Esteja você no hospital, no presídio, desempregado, nos vícios, esteja você doente, preso, aonde você estiver. Se você com fé clamar, ele prontamente vai estender a mão na sua direção. Tem momentos, pessoal, na nossa vida que, se você olhar para os problemas, se você olhar para as adversidades, seja no sentido financeiro, familiar, conjugal, profissional, se você olhar pelo lado da razão, duvidando, com certeza a tempestade ela pode fazer com que você venha afundar, fazer com que você venha perder a fé, fazer com que você venha esquecer de um Deus poderoso, de um Deus que cura, que liberta, que transforma, que opera milagres, maravilhas. Amém? Então, pessoal, é inevitável que passemos por lutas. Jesus mesmo, ele disse: eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada. E a espada serve para quê, pessoal? A espada serve para você lutar. Amém? Então nós devemos usar a nossa fé, ler a palavra de Deus, colocar a palavra de Deus em prática, viver, manter a fé, entendeu? Para quando você precisar dessa palavra, você está pronto para combater todos os problemas que vier sobre a sua vida. Amém? Mas você deve usar a sua fé em nome do Senhor Jesus, para que você então possa se livrar de todo o mal contrário, de toda a tempestade contrária, de tudo aquilo que vem sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Quando nós clamamos ao Senhor Jesus, de fato, de verdade, ele batalha as nossas lutas. Ele é o nosso general. Ele está à frente. E quando você toma uma atitude de fé, crendo no seu Deus, na certeza de que Ele é contigo, que você não está só, que você pode andar sobre o mar, a tempestade não vai te atingir. Pode vir o que for. Por quê? Porque o teu foco é Cristo. Enquanto o teu foco for Cristo, você continua andando. Se você tira o foco de Cristo,
e olha para os problemas, com certeza você irá afundar. E você afundando, você terá que pedir socorro. E o nosso socorro, ele vem do Senhor. Amém, gente? Então é isso que Deus quer. Que nós usemos a nossa fé, a autoridade que Ele nos concedeu. E Deus será com cada um de nós. Porque o Deus que tem feito maravilhas em nossas vidas, Ele é o Deus de ontem, hoje e para todo sempre. É o mesmo Deus que estendeu as mãos quando Pedro pediu por socorro. E Ele vai também te socorrer. Basta você usar a sua fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Então fica essa palavra de fé para você. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. E até a próxima, pessoal.